Olá, muito boa tarde. Bem-vindos ao lançamento do novo CRM para vendas complexas. Eu sou o Miguel Estrada, espero que estejam bem. Optámos por este formato de apresentação, acreditamos que vai ser uma experiência mais próxima e interativa. Gostávamos também de sentir a vossa energia. Quem é que já está por aí? Diga aí um olá. Levantem o braço. Quem é que está por aí? Ok, boa, impecável. Aqui bastante interação. Sim, senhor, estou a gostar. Estão aqui pessoas reais, que é o que nós não temos sentido ultimamente com todas estas questões que nos têm surgido. Procurem estar confortáveis, sei que é final de dia de trabalho. Se receberam a nossa surpresa e ainda não abriram, é o momento, vai ajudar a aumentar os níveis de açúcar e com certeza que a energia vai surgir. Queremos que façam parte do momento e do nosso entusiasmo em apresentar esta nova solução. Contamos convosco, mas quem é que é a Arentia para quem ainda não nos conhece? O nosso lema é utilizar a tecnologia para simplificar a vida das pessoas. Fazemos isso com software de gestão PHC em Primavera, com engenharia de sistemas, investigação e desenvolvimento, onde temos soluções próprias para a gestão da produção e logística. Já são 14 anos de aprendizagem, mais de 90 pessoas, mas a equipa não para de crescer, sempre com muito conhecimento no setor onde atuamos e foco na solução com resultados. Não estou aqui sozinho, estão aqui os excelentíssimos oradores que vamos conhecer já de seguida. Pedro, quem é que é Sucesso em Vendas? Olá, boa tarde a todos. Olá, Miguel. Sucesso em Vendas não é uma empresa apaixonada por vendas e por equipas comerciais. É isso que nós procuramos fazer, não é? Utilizar a tecnologia, daí estarmos aqui hoje, não é? Obrigado pelo convite, Arentia, e igualmente a Plumes, para partilhar com vocês a nossa paixão, não é? De acelerar vendas através da tecnologia e das pessoas, não é? Vocês entregam a tecnologia, nós melhoramos as pessoas através do comportamento humano e do comportamento da técnica e da atitude. Muito obrigado, Pedro. Sempre sucinto e direto no ponto. E a Filipa? Quem é que é a Filipa? Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Filipa, estou na Arentia há cerca de um ano, tá bem? E vou ser aqui responsável por este novo produto, desta nova solução cá na Arentia, e espero que estejam tão entusiasmados como eu estou, tá bem? Até já, muito obrigada. Ok, impecável, obrigado, Filipa. Temos também o Tiago e o Vinícius, para tentarmos manter algum segredo, que está aqui, está a dar luta. Muito só boa podem tarde, dizer mesmo pessoal. olá. Okay. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, sejam bem-vindos. Ok, obrigado, Tiago e Vinícius. Vamos então passar ao tema, que é a apresentação do novo CRM para vendas complexas. Este é um termo que ainda pode não ser muito bem compreendido. Quem é que já conhece este termo de vendas complexas? Alguém já ouviu falar? Braço no ar? Já ouviram? Ou escrevam aí no chat, para quem estiver mais tímido, pode escrever aí direto no chat. Nós vamos lá espreitar. Ok, impecável. Ok. Quando envolve vários processos, nomeadamente a qualificação, demonstração, existe uma validação técnica, é necessário apresentar a proposta, envolve várias pessoas, ufa, que até já estou cansado. São consideradas vendas complexas. O evento vai ter a duração de 55 minutos. Vão ficar a saber porque é que fomos à procura de uma nova solução de CRM, saber quem é o nosso parceiro e quais os benefícios para os vendedores quando utilizam o CRM adequado. No final vamos ter a demonstração e vamos responder a todas as perguntas. Até lá, durante a demonstração e durante toda a parte do evento, podem ir colocando as questões no chat e depois no final temos todo o gosto em responder. De seguida vou passar a palavra à Filipa. Porque é que fomos à procura de uma solução de CRM, Filipa? Ok, muito obrigada novamente, Miguel. Boa tarde a todos. Primeiro gostaria de começar por vos dizer o seguinte: a Arentia sempre se preocupou com o sucesso dos seus clientes. No entanto, encontrar uma solução que ajudasse os diretores comerciais a ganhar tempo, ter um maior controle dos resultados e que, de certa forma, resolvesse questões da organização da equipa, era uma das nossas principais preocupações. Nós aqui estamos habituados a trabalhar com clientes que têm produtos e soluções complexas. E temos também nós um processo de vendas longo e organizado e, portanto, o passo seguinte seria encontrar uma solução de CRM que permitisse centralizar toda a interação numa única ferramenta. Apesar de já existirem soluções tecnológicas no mercado que ajudam nessa gestão, sentimos que não estavam tão preparadas para vendas complexas e que necessitavam de métodos e processos alinhados para terem sucesso.
A gestão normalmente é feita ou no ERP, ou em folhas de Excel, noutros sistemas não integrados. Ou seja, a solução precisava de ser centralizada e essencialmente automatizada. Agora vou apelar, já agora, mais uma vez à vossa participação, está bem? Para descontrairmos mais um pouco e podem colocar o braço no ar, mais uma vez, saber quem é que daqui já utiliza um CRM no seu dia-a-dia. Muito pouca gente. Então, está tudo com vergonha? Ok, já estou a ver, certo? Ok, sem ser um CRM, utilizam outro tipo de aplicações para gerir a atividade comercial? Ok, estou a ver mais mãos no ar? Sim, essencialmente sim, não é? Ok, boa. Obrigada pela vossa colaboração. Eu quero também partilhar aqui convosco um estudo da Forbes do ano passado revelou que 53% das empresas de alto desempenho estão a investir cada vez mais numa ferramenta de CRM. Por isto, é só boas novidades, está bem? Para finalizar e avançarmos para o que realmente nos trouxe até aqui, não é? Vou só revelar quais é que foram os nossos critérios na pesquisa da solução por parte da Arentia. Portanto, primeiro procuramos uma solução com provas dadas no aumento da produtividade. Isso é muito importante para nós. Depois, teria de ser capaz de automatizar os processos repetitivos. Em terceiro lugar, procuramos uma solução adaptada ao mercado português. E por último, e não menos importante, tinha que ser fácil para integrar com outras soluções existentes, nomeadamente um ERP. Portanto, vou agora revelar, não é, a grande surpresa que com esta pesquisa surgiu pela primeira vez o nome Plumes. Não é assim, Tiago? Queres-nos falar um pouquinho desta nossa solução? Com prazer. Muito obrigado aí pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado ao pessoal da Arentia, da Sucesso em Vendas e todo mundo aí que disponibilizou um pouquinho do tempo para estar aqui com a gente. É um prazer enorme fazer parte dessa parceria e eu vou contar um pouquinho aqui o que é a Plumes. Depois a gente vai apresentar a solução. Bom, eu sou o Tiago, sou sócio fundador aqui da empresa e a Plumes existe desde 2015. A gente nasceu com um objetivo principal, entre outros objetivos, que é simplificar vendas complexas. Assim como foi dito anteriormente, o que é uma venda complexa? É uma venda que tem muitas etapas, que o ciclo de venda é maior, que tem um valor agregado do produto ou serviço mais elevado, que exige aprovações comerciais, que exigem critérios para você avançar de uma fase para outra. Então, que tem todo um workflow robusto para você garantir a boa condução desse processo, né? É muito diferente daquela venda de prateleira, aquela venda simples que o consumidor chega num estabelecimento, pergunta ali qual que é o valor, quais são as condições para comprar um produto e já sai com o produto em mãos. Então, vendas complexas é o oposto disso, são aquelas vendas com negociações mais elaboradas, que exigem um estudo de caso, né? E o que a gente via no mercado é que as empresas estavam muito carentes por uma solução como essa. As soluções existentes, elas eram muito complexas, muito caras e muito demoradas para serem implementadas. Então, a Plumes, ela encontrou essa oportunidade e a gente entrega para as empresas uma solução muito robusta a um custo acessível, tá? E para isso, a gente criou então a primeira ferramenta do mercado que une três ferramentas: CRM, BPM e CPQ. O que são essas letrinhas, essa sopa de letrinhas, né? CRM é todo o controle do seu relacionamento com o cliente, é a gestão da sua relação, é todo o histórico do que está acontecendo, são as atividades, é tudo que gira em torno do cliente. BPM vem de Business Process Management. O que é isso? É modelagem de negócios, é você criar workflows, como eu mencionei anteriormente, são processos robustos, com critérios, com automações, com aprovações, com uma série de recursos que você garante, então, a robustez nos seus processos. E também o CPQ, que vem da sigla em inglês de Configure, Price and Quote. O que é isso? Basicamente, traduzindo, seria configurar, precificar e cotar. A gente também tem uma solução para gerar documentos, propostas comerciais, pedidos de venda. Então, você consegue gerar esses documentos dentro da nossa solução, respeitando as políticas comerciais da empresa, respeitando toda a identidade visual. A gente consegue emitir documentos totalmente customizáveis, que não fujam das regras das empresas, que qualquer situação que mereça
uma atenção especial precisa passar por uma aprovação. Então é um documento que você consegue gerar uma proposta comercial, um orçamento, né, por exemplo, que você respeita então todas as políticas, todas as regras e toda a identidade visual da empresa, tá? E a gente nasceu também já pensando que a gente não quer ser uma solução isolada dentro dos nossos clientes. A gente entende que é importantíssimo a gente estar no ecossistema de softwares. Então, a gente tem uma API muito robusta que permite integração com qualquer outro sistema que também tenha alguma forma de conexão. Isso, assim, já nasceu com a gente desde os primórdios, que a gente sabia que a gente ia ter que ser uma solução que ia agregar e consolidar todas as informações ali dentro das nossas empresas e que nosso software ia então se conectar com todo o ecossistema de todos os nossos clientes. Tá? Esse é um produto que já está bastante provado aqui no Brasil. A gente tem cerca de 1.500 clientes e a gente se consolidou como a empresa de CRM de maior porte da América Latina. Então, das empresas de CRM nascidas na América Latina, hoje a Plumes é a maior delas. E agora a gente chegou no momento de fazer uma expansão para outros continentes e encontramos aí a Arentia como um super parceiro que vai nos ajudar aí a conquistar novos territórios, né? E eu acho que é isso, é um pouquinho da nossa história, né? Mas eu acho que vocês estão curiosos também para conhecer um pouquinho da solução. Então, caso ninguém tenha nenhuma pergunta, eu gostaria de passar a palavra ao meu colega Vinícius, que está aqui também. Oi, temos aqui uma alteração, tenho de fazer aqui uma interferência. Tiago. Opa, por favor. Agora vamos ouvir o Pedro. Perdão, pessoal. Tudo bem, vamos chegar lá. Eu sei que estamos todos com vontade, seu. estamos todos com muita vontade, mas está quase. Agora vamos ouvir o Pedro e entender os benefícios em utilizar um CRM. Ele já no dia a dia está habituado a treinar vendedores e a implementar as suas metodologias, e depois com certeza que essas metodologias elas têm de ser praticadas no dia a dia. E agora vamos saber o que é que o Pedro nos tem a dizer em relação a esses benefícios de ter CRM e de ter todas essas ferramentas. Pedro. Boa, Miguel. Olá, boa tarde a todos. Então, olha, obrigado por estar juntos com vocês, não é, com a Arentia e com a Plumes. Eu sou um fã da Plumes, não é? Já os conheço há bastante tempo e admiro bastante a vossa simplicidade e os resultados que vocês entregam ao mercado. E principalmente a inteligência que está por trás do vosso software, que permite uma customização e pequenos detalhes em cada etapa, porque toda a gente quer aumentar vendas, isso o mundo inteiro quer. Mas agora o mundo inteiro tem de perceber que aumentar vendas é um conjunto de pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E a Plumes tem atenção a esses micro detalhes, e isso é muito bom. Eu acho que, assim, de uma forma muito prática, porque é que eu sou fã e sou apaixonado por CRMs, é que eu acho que eu posso fazer uma comparação, que é qualquer empresa, ela vende sem CRM. É como qualquer um de nós. Todos nós podemos ir a Lisboa e podemos ir a pé. Ou seja, em condições normais vamos demorar 2 ou 4 dias para ir a pé. Se a gente for de carro, nós estamos lá passado 1h30 a 2 horas. Ter CRM é igual. Ou seja, eu não conheço nenhuma empresa que tenha colocado um CRM e tenha começado a vender menos. Eu não conheço nenhuma empresa que instala um bom CRM customizado, de acordo com a realidade, e no mínimo normalmente vendas de mais de 2 dígitos. Eu não conheço. Então, para mim é aquela coisa de CRM havia de ser obrigatório para qualquer equipa comercial. Eu compreendo que por vezes nós dizemos assim, as folhas de Excel, que nós controlamos as coisas, sim, o nosso software de faturação já dá alguma coisa, mas eu acredito que uma coisa é ser específico, ou seja, quando nós estamos completamente focados e quando nós temos acessos a indicadores, a ações, e principalmente o que eu acredito e gosto muito da Plumes é a próxima ação. Ou seja, a definição de métricas para nós avançarmos no processo. Porque se for só para registar coisas, tudo bem, até uma folha de Excel, uma folha de Word dá para registar o que é que acontece em cada interação do cliente. Agora, o que a Plumes traz, não é? Em cada interação, desde o primeiro contacto, ou seja, quando o cliente manda-nos uma lead ou quando eu contacto a ele, ou seja, eu posso ter campos obrigatórios nessa etapa, ou seja, o que fazer em cada etapa, não é? Como se fosse um sistema padronizado, ou seja, desde o primeiro contacto do cliente, desde a primeira reunião de apresentação, desde a reunião de demonstração ou de apresentação do nosso produto ou serviço, desde a fase
quase automática que nos permite a nós construirmos uma proposta para o cliente muito rápida, ou seja, isso é a vantagem de nós termos um software como a Plumes, que nos permite ganhar tempo em tarefas não repetitivas, porque as tarefas repetitivas está lá o CRM para as fazer por nós. E acho que isso é o drive das empresas vencedoras, que é o que é repetitivo, a tecnologia faz, o que não é repetitivo e é preciso inteligência, ou seja, está cá a nossa equipa para o fazer. E a CRM e a Plumes faz isso uma combinação perfeita. E depois, acima de tudo, é as métricas, ou seja, permite-nos a nós, não é, como todos nós gostamos, não é, de pegar num telemóvel, entrar rapidamente no sistema e ver quantos negócios eu tenho em cada fase do negócio e se as tarefas associadas a cada etapa do negócio estão a ser feitas como nós prevemos. Porque isso é o que nós acreditamos, todos nós queremos fechar mais negócios, mas nós sabemos que em cada etapa do negócio, quer seja o primeiro contacto, a reunião de apresentação, a reunião de negociação, o follow-up, tudo isso tem micro detalhes que faz toda a diferença e o Plumes permite-nos a nós colocarmos como etapas obrigatórias a fazer em cada etapa do nosso processo de venda determinadas ações ou então recolhermos determinada informação do cliente, ou seja, se nós não tivermos determinada informação, o processo não avança. E eu acredito que isso chama-se inteligência comercial e permite, se nós hoje olhamos para uma equipa comercial e vemos que determinado vendedor consegue vender mais porque ele tem um determinado processo, nós com software como a Plumes permite-nos replicar o que é que esse bom vendedor faz, esse bom comercial, esse bom key account faz para um software e padronizar um sistema de recolha de informação ou de informação que nós temos de entregar ao cliente. Claro que tudo isto tem de ser feito com boas pessoas, eu acredito que uma equipa comercial é feita de boas pessoas, porque o sistema não é, vai lá ter a informação que nós lá colocarmos. Então, claro que não basta só colocar a Plumes a funcionar na empresa e tudo isto avança, é uma combinação da Plumes, é uma combinação, não é, do diretor comercial, de uma equipa de informática da própria empresa e claramente da Arentia, ou seja, é um trabalho de equipa, mas eu acredito que para tempos desafiantes como nós estamos a viver, não é, guerras mundiais e tudo mais está aí a ver, ou seja, cada vez, em termos de recursos escassos, é fundamental aproveitarmos tudo. E aproveitar tudo é ter um CRM porque permite-me a mim ficar mais descansado e acredito que todas as pessoas que estão aqui no mínimo têm de 1 a 100 vendedores, não interessa o número de vendedores que tu tens, interessa mas é o número de oportunidades que tu queres ter no teu negócio e garantir que cada negócio que te aparece, de acordo com a escala de valor que ele tem, de acordo com a tua empresa, tu estás a fazer o que acreditas que tem de ser feito, já que estás a investir tempo. Porque acima de tudo, esta é aquela variável, não é? O tempo anda para a frente, o tempo está sempre a andar. Resta saber se em cada momento que aparece o nosso negócio, nós estamos a fazer a coisa certa para gerar vendas, para gerar lucro, para gerar rendibilidade, que é isso que nós queremos. Eu acho que está aí, já me estiguei, Miguel, desculpa aí. Ora é essa, Pedro, então. Estamos aqui para aprender, sem dúvida. Não, mas eu só gostava de terminar com o seguinte, eu não conheço nenhuma empresa, já trabalho nisto há 16 anos, tenho implementado CRM e tenha vendido menos, não conheço. Portanto, é só isso, avancem e depois claro, avançar e trabalhar. Ou seja, que isto também não é milagre. Vamos implementar bem, vamos dar formação boa à equipa, vamos acompanhar, porque temos de alterar hábitos e comportamentos. Mas é ver isto pela positiva. Eu não conheço ninguém que implemente, que não gera mais rendibilidade, comece a fechar vendas em menor tempo e comece a fechar mais negócios. Não conheço. Ok, impecável, Pedro. Muito obrigado. E agora sim, devíamos ter aqui um Rufus ou algo do género, mas não temos. Portanto, vamos fazer aqui o possível. Vamos passar ao Vinícius, que vai fazer a demonstração da solução. Olha, Vinícius, o palco é teu. Força. Vamos lá, obrigado, Miguel. Obrigado pela apresentação. Depois desse efeito sonoro, vamos lá. Pessoal, um grande prazer estar aqui apresentando o Plumes para vocês. Eu vou tentar fazer uma apresentação, vocês vão ver, o Plumes é uma ferramenta que, como o Thiago já trouxe, né, é uma ferramenta que tem o objetivo de ser muito intuitiva, mas ao mesmo tempo ela é bastante robusta, então eu vou tentar fazer o melhor possível para fazer uma demonstração que seja clara para todos, tá? No final, a gente vai ter alguns momentos para tirar dúvidas, para fazer algumas perguntas, então se tiver algo que vocês queiram perguntar, podem anotar aí que a gente vai responder ao final, tá bom? Então, vamos lá. Eu acho que minha tela já está aparecendo, né, para todo mundo, só para confirmar. Tá tudo certo aí, né? Beleza. Então, pessoal, primeiro ponto muito importante, né? O Plumes é uma ferramenta SaaS, é claro. Então, estou fazendo login aqui pelo Google Chrome, né, no navegador padrão. Nesse caso, é uma conta de teste minha, então, claro, os dados em si não importam, né? São só um exemplo. Então, assim, ó, começando
pelo começo. A gente tem aqui um resumo, onde basicamente, pessoal, aparece para a gente um panorama geral da minha conta, tá? Então, são atividades que estão sendo executadas pela minha equipe. Se calhar assim já ficou bem. Oi? Não, é Vinícius. A apresentação. Eu acho que não estava em destaque, eu acho que agora já está em destaque. Agora já consegue ver. Tá indo aí? Eu maximizei minha tela aqui, ela tá no máximo para mim. Conseguem ver? Tá bom? Agora sim. Não conseguimos. Ok, perfeito. Ó, vou até dar um zoom aqui, mas o ideal mesmo é que fique, senão vai ficar desconfigurado, tá? Mas assim, ó, pessoal, aqui é uma apresentação do panorama geral da minha conta, né? Então são atividades que a minha equipe comercial está executando. Aqui são pendências que podem estar vinculadas ou às minhas oportunidades ou aos meus clientes. Aqui a gente já tem uns primeiros indicadores, né? Claro, ainda de uma maneira bem resumida, a gente tem indicadores aqui muito mais específicos que podem ser desenhados, tá? Podemos também definir metas aqui, e aí as metas podem ser alcançáveis individualmente e também por equipe. Então, existe o conceito de equipes aqui dentro do Plumes, eu posso definir essas metas por pessoa ou por equipe. E claro, né, não só a meta, mas a base de clientes, as oportunidades, propostas comerciais, tudo isso é passível de acordo com o nível de acesso daquele usuário. Então, o Vinícius, ele é vendedor, o que ele pode ver aqui dentro? Ele pode ver as metas dele, ele pode ver os clientes dele e as oportunidades dele, enquanto que o Miguel, que é o gestor do Vinícius, ele pode ver o que a equipe dele está executando e o resultado daquela equipe, tá? Então, existe essa diferenciação aqui dentro de acesso. Então, vamos lá. Primeiro módulo aqui do Plumes... Vinícius, desculpa interromper, só tem um comentário. O sistema ele também está disponível em português de Portugal, tá? O Vinícius está fazendo a apresentação utilizando a versão em português do Brasil, mas ele está todo traduzido também, tá bom? Então, se vocês ouvirem algum termo ali que ficou confuso, por favor, perguntem que a gente... Isso. Vamos colocar em português de Portugal. É que os meus títulos, eles não estão, mas enfim, sim, uma boa observação, Thiago, obrigado. É que assim, os termos eu em si, né, eu não conheço, mas o sistema em si, ele está preparado, claro, para ter essa linguagem já adaptada para vocês, tá? Então assim, ó, vamos entrar aqui no primeiro módulo, o módulo de clientes. Aqui dentro, a gente tem basicamente duas formas de utilizar esse módulo. Primeiro, ser basicamente um banco de dados, né, onde eu posso cadastrar tanto empresas quanto pessoas. Aí, claro, aqui dentro o Plumes ele é bastante flexível nesse sentido, então eu posso criar novos campos e a partir desses campos, enfim, ter informações mais específicas sobre o negócio de vocês, sobre determinadas características dos seus clientes, né, e definir quem que pode ver, quem que pode editar determinada informação. E uma vez que esses campos estão criados, a gente pode fazer uma carga inicial de dados por Excel, ou como o Thiago já falou, né, a partir de uma integração via API com o RP, por exemplo, né, a gente pode receber já esses dados cadastrais. Então, assim, ó, só para entrar em uma empresa que eu tenho aqui, para vocês verem o macro, né, como que a informação fica disponibilizada, eu tenho aqui uma ficha cadastral com essas informações, né, eu tenho um histórico do que foi tratado com aquele cliente, eu já vou explicar como que esse histórico ele é montado aqui dentro. Eu posso ter aquela estrutura de empresas relacionadas, né? Então matrizes e filiais, pessoas que aí são os meus contatos, né? Com quem que eu falo ali dentro daquela empresa, claro, né? Posso ter vários contatos ali dentro. Eu dou um nome aqui, pessoal, de processos, porque entrando no que o Thiago falou, a gente não limita vocês a terem apenas o funil de vendas aqui dentro do Plumes, que é o processo comercial. A gente pode ter N outros processos, sabe? Então, um processo pré-vendas, um processo de vendas, um processo de orçamento, como o Miguel estava falando, esse é o conceito de uma venda complexa, né? Existem diferentes atores, diferentes responsabilidades e existe essa passagem de bastão do início de uma prospecção até o fechamento do negócio, né? Então, para isso, é claro, a gente pode ter N processos aqui dentro e esse cliente está rodando dentro de casa em vários processos. Propostas que são geradas, né, no decorrer desses processos, documentos, por exemplo, minutas contratuais, pedidos de venda, pedidos de venda, que no caso, né, falando de uma operação integrada com o RP, via API também, a gente tem a possibilidade de mandar essa venda para o RP para ser faturada de lá e a gente recebe informações atualizando o status daquela venda, né, se está atrasado, alguma coisa assim, para poder também gerar ações aqui dentro do CRM. Além disso, a gente tem a possibilidade de configurar o que a gente chama de base instalada, que, em resumo, você
você consegue dizer para o Plumes o que cada cliente tem contratado seu ou comprado, né? Por exemplo, máquinas ou serviços, e você pode usar esse módulo para fazer uma gestão ou de compras recorrentes ou de serviços recorrentes, né? Vou falar um pouquinho sobre isso também. A parte de anexos e formulários externos, que eu também vou explicar em detalhes depois. Então, assim, ó, nesse primeiro ponto, eu expliquei basicamente o comportamento de um banco de dados, né, onde a gente pega ali um cadastro central e aí tem as informações e sempre com o cliente girando ao redor delas, né? Então, o cliente vai estar ali no meio do processo, no meio das negociações e tudo mais. Agora, entrando já num caráter que o Pedro ele comentou bastante sobre inteligência, né? A ideia do Plumes ele não é ser só um repositório de informações, senão a gente faria isso no Excel, como ele falou, né? Então a ideia é de fato a gente mudar um pouco a chave e começar a gerar, propor ações e gerar inteligência para vocês e não só ser mais uma ferramenta que vocês têm que preencher no seu dia a dia, né? Como que a gente faz isso? Bom, aqui dentro do Plumes a gente tem esse conceito de automações avançadas, que são, em resumo, a gente chama de robozinhos, né? São robôs que a gente pode configurar dentro da sua carteira, na verdade, dentro de todas as entidades de dados, então esse é um ponto bastante importante. E vinculada à carteira, né, ele já começa a dar inteligência. A gente chama isso de gestão de carteira. Bom, eu vou dar alguns exemplos bem simplistas aqui, mas porém já bem funcionais. Então, por exemplo, eu posso configurar essa automação que a cada um dia, às 8 horas da manhã, ele vai rodar na minha base de clientes procurando por critérios. Por exemplo, eu posso definir a classificação de meus clientes, isso aqui é um campo que eu criei, por exemplo, então os classificados como A, e eu quero definir que eles devem comprar de mim a cada 30 dias, por exemplo. Então, eu consigo monitorar a data da última venda relacionada àquele cliente, se ela for maior do que 30 dias, por exemplo, o próprio robozinho já pode criar uma tarefa para o vendedor ou para o account manager responsável daquele cliente, gerando alerta, falando, Vinícius, esse cliente aqui precisa de uma tarefa de manutenção. Ou então já criar até mesmo uma oportunidade para uma nova venda para ele num processo comercial, por exemplo, tá? Esse aqui é um exemplo que eu considero o mais simples possível de gestão de carteira, tá? Por exemplo, também a data do último contato, a gente consegue buscar essa informação. Agora, voltando para aquele tema que eu expliquei sobre a base instalada, que basicamente é o que aquele cliente compra de mim ou contrata de mim, a gente também pode descer um nível a mais de complexidade e, portanto, de inteligência. Dentro daquela base instalada, eu consigo definir valores específicos ou então quantidades específicas por item, seja ele um serviço ou um produto que determinado cliente tem que comprar ou contratar de mim mensalmente, semestralmente, seja qual for a recorrência. E a partir desses critérios, esse robô também consegue monitorar se aquele consumo está acontecendo dentro daqueles parâmetros pré-definidos ou não. Se não estiver acontecendo, ele também pode gerar alertas. Claro, aí o nível de complexidade já aumenta bastante, porque muitas vezes para isso funcionar, a gente está falando de uma integração com a RP, onde a gente recebe vendas e atualizações de status de vendas e tudo mais, mas o Plumes ele tem o potencial de identificar essa informação e criar alertas propondo, né, ações para a sua equipe comercial, numa intenção de ter a sua equipe comercial de uma maneira mais ativa e não tão reativa dos seus clientes, tá? Então, Vinícius, oi. Eu prometo que é a última vez que eu vou te interromper. Imagina. Eu gostaria que todo mundo que estiver assistindo mantenha uma coisa em mente. O Plumes, ele funciona muito bem para os nossos clientes porque a gente mira no engajamento das empresas. A gente notou que a principal falha dos concorrentes é que o time comercial, ou enfim, todos os utilizadores de modo geral, não aderiam à solução. Então, a gente começou a enxergar que a maioria das outras ferramentas, elas eram mais gerenciais. Era o gestor que cobrava do utilizador entrar lá, depois de ter trabalhado no mundo real, entrar lá para falar o que aconteceu ou para ficar criando uma agenda para que o gestor acompanhasse. Então, os utilizadores se sentiam até assim monitorados, né? Então a gente percebeu isso e a gente criou uma ferramenta que ela vai direto na operação das empresas. Os nossos utilizadores, os nossos clientes, eles trabalham dentro do Plumes e não no mundo real para depois entrar aqui e ficar só escrevendo o que aconteceu. Essa é a grande diferença. A gente entra na operação, por isso a gente tem engajamento e é por isso que os nossos clientes eles conseguem tirar análises, definir os objetivos e fazer todo o acompanhamento aqui de forma bastante satisfatória, tá? Boa, obrigado, Thiago.
Exato, eu vou comentar bastante ainda sobre isso, tá, pessoal? Isso aqui ele é meio que o plano de fundo do que a gente está demonstrando, né? E isso vai ficar bastante claro aqui na parte de processos. Então vamos lá. Até agora, né? Só para a gente quebrar aqui a apresentação, a gente estava falando de clientes ativos e de uma gestão desses clientes já ativos, né? A gente sabe que, claro, além disso, a gente tem o processo de entrada de novos clientes ou de gerenciamento das oportunidades desses clientes já ativos na minha carteira. Então, eu posso, é claro, criar e estruturar processos aqui dentro, como a gente já conversou, e podem ser N processos, né? E como eu falei, pode ser um processo vinculado a outro. Então, hoje, né, muitas empresas utilizam estratégia de marketing digital, inbound marketing, outbound marketing. Então, nesses casos, a gente pode ter um funil onde vai ter uma equipe onde vai fazer uma pré-qualificação, que vai entrar em contato, fazer algumas validações, fazendo sentido, passa para uma área comercial. Terminou a área comercial, claro, né, orçamento, contrato, negociação, fechou? Passa para um pós-venda. E aí a gente pode ir interligando as áreas dentro da empresa, passando o bastão de uma maneira automatizada com pré-requisitos, né, definidos. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer um exemplo a partir do funil de vendas, né, que é uma ressalva, né, nesse caso aqui, o meu funil de vendas basicamente esse Kanban, né, com essas etapas. Claramente, eu posso criar esse processo do zero, tá? Isso aqui que vocês estão vendo é um exemplo, então posso criar um processo com um nome específico, posso definir quem que pode ver ou quem que não pode ver aquele processo, defino as etapas dele e também as regras de negócio dentro desse processo, que é o que eu vou explorar bastante, tá? Então vamos lá, vou pegar e vou criar um novo negócio. Quando eu seleciono para criar um novo negócio, eu posso criar esse novo negócio a partir de uma empresa que já existe, ou eu poderia criar um negócio a partir de uma criação manual, né? Então, por exemplo, a empresa Arentia, ele me permite criar de uma maneira rápida aqui, isso a gente chama de formulário de criação rápida, e vou criar aqui o Miguel Estrada como meu contato. Isso aqui passa até meio despercebido, né? Mas o fato de eu poder, na mesma tela, criar a empresa, criar o meu contato e criar a oportunidade, isso no dia a dia faz muita diferença. Como o Thiago falou, o nosso objetivo é ser uma ferramenta que gere engajamento. Então, nada melhor do que isso, para isso, do que, de fato, ser uma ferramenta que gere valor para a sua equipe, né? E não que fique atrapalhando ali no dia a dia. Então, nesse caso aqui, ó, eu criei a empresa, criei o meu contato e já criei a minha oportunidade com o Miguel. Claro, né, a gente tem alternativas via API de receber já oportunidades de outros canais. A gente já tem, inclusive, integrações nativas com ferramentas de automação de marketing que permitem a criação de oportunidades aqui e eu disparo de ações para a equipe comercial. Tá? Eu simulei o modelo mais simples, que seria o manual. Então, nesse modelo aqui, a gente está ali na nossa primeira etapa do processo comercial e dentro do que o Pedro trouxe bastante, a gente pode criar as regras de negócio. Então, dentro do Plumes, a gente considera regras de negócios checklists, que são campos que vão aparecendo conforme a gente avança nesse processo. E, assim, eu gosto de reforçar 3 pontos, principalmente sobre os checklists. Primeiro, quando aquela oportunidade está sendo criada manualmente ou quando ela está vindo de um marketing, não adianta eu colocar aqui 40 campos obrigatórios para o vendedor preencher, porque obviamente ele não vai preencher. Então a gente começa com um cadastro mais simplista e a gente consegue complementar esse cadastro conforme a gente avança. Então, ó, se eu tentar avançar aqui sem ter preenchido esses 2 campos, ele vai me dar um erro. Essas informações elas podem ser informações de cliente ou do processo, da oportunidade. Tá? Segundo ponto, consequentemente, a partir do preenchimento dessas informações, a gente entra num tópico muito importante que é exatamente relatórios. Então, eu posso, a partir de campos que são preenchidos, criar relatórios, indicadores e análises da operação. E a partir de qualquer campo, tá? Mesmo se seja um campo criado, né, padrão da Plumes, ou um campo personalizado por vocês. Tá? Então, nesse caso aqui, eu avanço para a próxima etapa. E aí, dentro de cada etapa, basicamente, a gente pode ir criando essas regras. Vamos entrar num exemplo aqui, bem legal, que é muito condizente com uma venda complexa, né? Então, por exemplo, ó, ele está me fazendo uma pergunta, nesse caso, precisa ir para a engenharia? Essa aqui é uma pergunta que eu criei, tá, pessoal? Isso aqui é um exemplo. Eu vou falar que não precisa ir para a engenharia, então, nesse caso, o próprio comercial pode dar sequência. Eu avanço para a etapa seguinte e nada acontece. Esse é o comportamento esperado mesmo, tá? Eu continuo no meu processo comercial. Agora, deixa eu voltar aqui para a mesma etapa e vou preencher que sim, eu preciso ir para essa área técnica, para orçamento, seja qual for. Primeiro ponto, ó, vocês viram que apareceu um campo que antes não aparecia? Isso é um checklist condicional. Ou seja,
a partir de uma resposta que eu dou, ele pode me obrigar a dar novas informações, porque isso, quando vai existir uma passagem de bastão, faz muito sentido, né? Não é aquele processo em linha reta. Justamente isso é uma das principais características da venda complexa, né? Eu vou ter ali possibilidades e passagens de bastão ao longo desse processo. Então, vou colocar aqui um campo de observações. Claro, né? Nesse caso aqui é um campo de texto, poderia ser outros campos. Eu avanço, tendo preenchido sim, ó. Agora a gente vai passar o bastão. Antes a gente não fez isso, porque eu tinha preenchido que não. Então, nesse caso aqui, ó, ele saiu do meu processo inicial, ele caiu num processo paralelo, onde vai ter um responsável técnico por executar um orçamento, eu já vou simular essa parte. Ele recebe essa demanda a partir de uma tarefa, então existe a passagem de bastão. Essa tarefa chega no calendário dele e ele pode ser cobrado recorrentemente, então a gente pode definir SLAs, né? Então prazos dentro aqui do processo para ter um retorno. Então, ó, Vinícius, você é responsável pelo orçamento, você tem que dar um retorno em 2 dias. Se isso não acontecer, vai ter um alerta do Plume te cobrando automaticamente. Nesse caso aqui, ele pode pegar esse bastão, executar as ações que ele precisa, e no que ele termina o processo dele, ó, ele volta para aquele processo de origem, já avisando, nesse caso comercial, que ele tem que ele pode dar a sequência. Então, esse exemplo simplista, mas que acho que ilustra bem essa questão de venda complexa, né? Essa interação entre diferentes áreas e responsáveis. Então, assim, ó, tudo isso vai gerando um histórico daquele cliente, né? E a ideia é que, como o Thiago falou, essa aqui seja a tela central da sua operação. Então, eu consigo agendar follow-ups daqui, né? Então, ó, eu conversei com vocês hoje, a ideia é que eu possa criar um follow-up para a semana que vem, de repente, né? E isso o Plumes vai sempre me alertando, é claro, no meu calendário, né? Então, eu uso, de fato, essa tela, eu olho para essa tela no meu dia a dia. Eu vou ter esse calendário aqui, que é integrado ao Google e ao Outlook, né? Que eu vou basicamente usando ele como um orquestrador da minha rotina. Então vai chegar ali na semana que vem. Claro, esse calendário ele é integrável, é compartilhável, então eu posso criar tarefas um para o outro aqui dentro, a partir de consulta de disponibilidade, né? No caso aqui eu vou criar, vou ter aquele follow-up com vocês, ó, e já posso inclusive enviar o e-mail de follow-up daqui de dentro. Então o Plumes integra o e-mail de vocês direto via SMTP, então, ou seja, cria uma cópia da sua caixa de entrada, você envia daqui e a resposta do seu cliente fica aqui no histórico também, né? Bom, eu acho que eu preciso acelerar. Vamos lá, a parte de propostas, pessoal. Isso aqui é um ponto bastante importante, como o Thiago falou, né? Ponto focal, central do Plumes é gerar engajamento. E nada mais estratégico, mais inteligente para isso do que trazer a parte operacional para dentro do sistema, né? Porque se a gente está numa situação em que o vendedor usa o CRM e aí ele tem que entrar no RP para fazer um orçamento e depois voltar e lembrar de atualizar o CRM, assim, ó, não estou falando que isso não funciona, mas assim, a chance disso ficar desatualizado aqui dentro é muito grande. Então, a nossa estratégia nesses casos ou, quando necessário, né, a gente integrar o Plumes ao RP para que o vendedor possa, de fato, gerar um orçamento daqui de dentro. Então, nesse caso, a gente consulta o RP em tempo real, as regras de preço, as tributações e tudo mais. Aqui no Brasil, pelo menos, é ultra complexo vender, né? Então, a gente tem um problemão nas mãos. Então, o RP continua sendo o motor de cálculo, a gente só consulta ele em tempo real para gerar preços. Nesse caso, ele está acessando uma base de dados, que é uma base de produtos, que também pode ser integrado ao RP, né? E aí, basicamente, eu uso essas informações para gerar um orçamento. Claro, né, pessoal, essas informações que eu estou preenchendo são informações de exemplo. Eu poderia, é claro, criar um novo template que tenha outros campos e gerar uma proposta com a identidade visual de vocês, né? Então, como vocês estão vendo, né, eu não sou designer, essa aqui é uma proposta bem simplista, a ideia é só mostrar a lógica para vocês, né? Claro que a gente pode, durante a implementação, a gente estrutura o modelo de vocês, né? Então a gente cria aqui a sua capa, seu cabeçalho, o rodapé e a forma como as informações vão ser disponibilizadas. Isso aqui é ultra editável, isso aqui é um HTML, inclusive. Ok, uma vez que a gente gera a proposta aqui dentro, como acho que o Thiago comentou, a gente pode criar regras de negócio, né? Então, por exemplo, vocês viram preenchendo ali a quantidade, o valor unitário. Obviamente que eu, enquanto vendedor, tenho restrições, né? Eu não posso editar o valor unitário e posso ter que ter aprovações para conseguir dar um desconto maior, né? Ou então acima do aprovado. Quando eu gero a proposta, eu já posso enviar ela daqui de dentro, né, através do e-mail, ou a gente aqui no Brasil usa muito o WhatsApp para negociação, talvez aí não tanto, né, mas eu posso disparar daqui de dentro.
E o Plumes, o bacana é que quando eu compartilho essa proposta daqui de dentro, o meu cliente, ele acessa por um link e toda vez que ele clica naquele link, o Plumes avisa você. Então ele fala, ó, o seu cliente está com a sua proposta aberta. E ele continua te notificando, você sabe o engajamento, mais ou menos, né? Bom, nesse caso aqui, daqui para frente, pessoal, a gente continua nesse processo, preenchendo as informações que são obrigatórias para aquele processo. E a proposta, uma vez que gerada, vamos continuar fazendo follow-up. E ao final daquela venda, né, vai chegar uma etapa, em alguns modelos de venda faz sentido eu gerar um contrato, né? É a mesma lógica da proposta comercial, tá? Eu crio um template daquele meu contrato e já crio aquele contrato com as informações variáveis. Aqui, como fiz um cadastro bem de resumo, né, ele não puxou o CNPJ, as informações cadastrais de vocês, né? Mas é claro, a gente puxaria já. Quer ver? Só para mostrar a estrutura do documento. Seria algo assim, né? Mesma lógica, pessoal. Textos fixos com campos variáveis aqui, tá? Aqui no Brasil, a gente tem algumas ferramentas de assinatura digital, que já somos integrados, né? Provavelmente em Portugal também deve ter, então isso provavelmente seria integrável também com ferramentas daí. E aí, nessa simulação aqui, nesse processo que a gente está, quando eu finalizo uma oportunidade, e quando a gente está falando de uma operação integrada ao RP, isso pode gerar dois gatilhos. O primeiro gatilho é isso caracterizar como uma venda. Portanto, ele gera dentro do Plumes um espelho desse documento de venda, que na verdade é a formalização daquela proposta comercial que vocês viram, certo? E quando eu formalizo aquele documento, isso é o gatilho para ir para o RP, para o faturamento. Pessoal, estou falando assim, ó, esse cenário funciona dessa forma. Obviamente, a gente tem que estudar tecnicamente todos os cenários, né? Mas eu estou falando num cenário que a gente costuma trabalhar, tá? Nesse caso, então, dentro do Plumes, a gente gera uma venda. Esse é o gatilho para a informação ir lá para o RP, né? E poder ser faturado. E dentro do Plumes, paralelamente, olha só, existe o conceito de processo derivado, que é justamente uma passagem de bastão. Então, ó, eu terminei a venda e eu quero startar um pós-venda. E aí tem uma equipe que vai receber aquele cliente, que já recebe uma tarefa e dá toda a tratativa do processo de pós-venda aqui dentro. E aí segue o jogo. Posso ter N processos aqui dentro, tá? Bom, eu acho que sobre processo eu já falei bastante, né? Só em um minuto eu vou mostrar a parte de relatórios, prometo, que eu sei que é muita informação. Então, assim, em resumo, né? Tudo isso que a gente está fazendo, pessoal, preenchendo campos, abrindo oportunidades, ganhando oportunidades, perdendo oportunidades, tudo isso vai gerando, né, indicadores aqui dentro do Plumes. Então, eu posso ter alguns painéis, né? Esses painéis, eles são personalizados. Eu posso também criar novos painéis e novos gráficos. Então, assim, para não me estender muito, resumindo, qualquer campo que foi preenchido, seja ele um campo do cliente, um campo da oportunidade ou de qualquer outro processo dos documentos, pode ser transformado no indicador aqui dentro, e aí, claro, passível de acesso, né? Então, o vendedor ele vai poder ver algumas coisas, enquanto que o gestor e o diretor veem outras coisas, né? Então, acho que de uma maneira geral, pessoal, eu consegui passar pelos pontos principais. Eu me coloco à disposição também agora para dúvidas. Ô Vinícius, antes, é possível tu mostrares aí algumas coisas que nós achamos interessantes aí da parte do Plumes, nomeadamente aquela integração com o WhatsApp, em que há uma conversa no WhatsApp que pode ser integrada automaticamente. Claro. Cada vez mais, sei que vocês têm muito o costume de utilizar o WhatsApp, aqui eu diria que também cada vez está mais... cada vez é mais utilizado e pode ser uma funcionalidade interessante. E aquela da escrita também é interessante, da voz, quando tu estás a ditar ou seja, em vez de escreveres... Sim, se chama Voice to Text, né? Vamos lá. Ó, o WhatsApp, a integração que a gente tem funciona da seguinte maneira. Então, naquele processo, né, se eu for fazer um follow-up com o cliente ou mandar uma mensagem, né, eu tenho esse plugin, né, basicamente, que eu clico aqui, ele vai abrir o meu WhatsApp Web na guia ao lado. Então, uma coisa que precisa ficar claro, né, nesse sentido, essa aqui é uma integração com o WhatsApp Web, né, não são aquelas centrais de atendimento, né, que você tem um número único e vários operadores, né. Então, nesse caso aqui, ó, eu nunca falei com essa pessoa, porque ainda vou fazer uma reunião com ela, né, então ele é ainda novo cliente para mim, é um novo lead para mim, e eu já tenho aqui a informação do número dele, eu posso mandar uma mensagem,
e tem essa barra lateral, que na verdade é uma extensão do Google Chrome, que eu já sei que ele faz parte, no meu caso, de uma oportunidade no meu funil de vendas. E um outro ponto que é muito útil também, eu posso, além de vir do Plumes para o WhatsApp, eu posso sair do WhatsApp e cair no Plumes também. Basicamente, essa operação, aqui no Brasil, pelo menos, a gente usa muito WhatsApp, é isso que eu faço o meu dia inteiro, tá? Então, às vezes eu tô, por exemplo, ó, essa pessoa aqui, eu não sei quem ela é, então eu teria que entrar no Plumes, digitar o nome dela, né? Vai ter algumas pessoas com o mesmo nome, aí você já deve imaginar, né? Então a ideia, de novo, reforçando o engajamento da equipe, é levar uma ferramenta que gere valor para quem está na ponta. E aí, o fato de eu poder clicar aqui, ó, e já me abrir na tela do meu cliente, que tem ali a proposta gerada, tem o histórico dele, isso no meu dia a dia me ajuda muito, tá? Além disso, eu posso copiar todas as mensagens da tela e exportar lá para o meu histórico, e também já agendar um follow-up rápido daqui, né? E aí já organizar a minha rotina por aqui, tá? Ok, obrigado. Você tinha falado sobre outro ponto, Sim, Miguel? do text to sim. speech. Ó, vamos lá. Essa ferramenta é uma ferramenta de voz que me ajuda na transcrição de áudio. Então, por exemplo, agora acabei de falar com o Miguel, ele tem a necessidade de uma ferramenta que seja capaz de estruturar o processo comercial dele. Ó, então ele transcreve a minha voz no texto, tá? E isso aqui é muito útil, pessoal, porque, bom, vocês sabem, né, a rotina ali do home office, o pessoal vive te colocando numas fogueiras, né, um monte de reunião atrás da outra, então, às vezes você não perder a informação que pode ser importante, né, isso aqui é muito útil. Claro, eu não vou gravar uma reunião inteira, não vai pegar uma ata da reunião, né, não é o objetivo, mas, ó, eu salvei 1 minuto agora, 2 minutos, mas isso vezes 20 no dia começa a ser útil, né, então isso tudo vai começar a fazer parte daquele histórico, daquele cliente, né. Tem algumas perguntinhas aqui, deixa eu ver. Formulários websites. Sim, Sérgio, a primeira pergunta aqui do Sérgio, sim, é possível integrar o Plumes a formulários de site, né? A gente faz isso via API e a gente também tem dentro do próprio Plumes uma funcionalidade que a gente chama de formulários externos, tá? Então a gente pode criar formulários dentro do Plumes, configurando ali campos obrigatórios e opcionais, e aí ele dá como resultado ou um link, né, ou um HTML. Com esse HTML, você consegue entrar na página, no HTML da sua página, e que é um conceito que a gente chama de embedar, né? Então você coloca o HTML dentro da sua página para quando um cliente preenche aquele formulário, na verdade a gente está preenchendo o formulário do Plumes, daí ele já cai aqui dentro, tá? Então, ó, só para você ver mais ou menos o layout desse formulário que eu criei, seria algo assim nesse caso, algo bem, nesse caso é o URL, né? Não é a página do meu site. Mas esse layout, esse formulário é customizável, tá, pessoal? As cores de fundo, logo, texto, então ele é todo customizável, tá bom? Boa. Ó, tô vendo aqui a próxima pergunta, do Nelson, falando sobre a pós-venda. O Thiago já respondeu assim, dá para fazer, tá? Isso a gente pode fazer de algumas formas, na verdade, aqui dentro, tá? Uma das formas é, como eu falei, a gente vai ter um contrato que vai ter campos variáveis e dentro daquele documento, então, vai ter uma quantidade de horas pré-contratada, certo? E a gente consegue comparar essas horas contratadas versus as consumidas, então a gente pode, ou a partir de geração de serviços, e aí você vai dizer, ó, para esse serviço eu consumi 2 horas, para esse outro serviço, e aí ele vai subtraindo do contrato pré-definido, e se ele estiver passando ou não estiver usando todas as horas, aquele robozinho tem a possibilidade de criar alertas também, porque geralmente existe um consumo mínimo, né, seja de produto ou de horas, que pode ser gerido aqui dentro, tá? É que assim, isso em si eu não consigo mostrar agora, porque daí já seria mais, enfim, depende de algumas configurações, mas é possível sim, tá? A partir de campos de documento, junto com aquele robozinho que monitora. Uhum. Um detalhe importante, pessoal, às vezes o Plumes ele não é composto só por recursos pré-determinados, ele é composto por uma série de ferramentas, uma série de recursos que a gente pode utilizar para criar outros processos, criar outras funcionalidades, tá? Então a gente alinha, a gente junta as ferramentas que tem dentro do sistema para criar novas funcionalidades, tá? Perfeito. Não sei se existem mais questões. Se não existe, tem mais... só
Perdão, isso que eu falei que eu não ia te interromper, né? Mas só um último comentário, pessoal. Todos os processos que o Vinícius mostrou ali, as etapas do processo, os processos em si, as perguntas que são feitas a cada etapa, tudo aquilo é totalmente customizável, tá? Então, para cada processo, vocês que vão definir quais perguntas são importantes em cada fase, quais são essas fases, né? Quais são os processos que se relacionam com quais. Então, tudo que ele mostrou não é que a gente está oferecendo isso para vocês, tá? Isso aqui é só uma demonstração de uma das infinitas possibilidades que o sistema pode ser configurado. Perfeito. Thiago, você pode me ajudar a responder essa, que é uma pergunta mais técnica ali do Pedro? Tá. É sério. Peraí, então a integração com o RP é feita online ou através de transferência de pacotes inteiros? Por exemplo, a preparação de um orçamento com peças complexas. Tá. Bom, basicamente, quando a gente fala de integração, a gente tem alguns meios de fazer isso, né? A gente pode, por exemplo, configurar uma aplicação que rode a cada, por exemplo, 5 minutos, buscando em plataformas externas se algum dado foi criado ou atualizado e depois traz para o Plumes ou vice-versa. A gente pode configurar webhooks também, tá? Se o que eu falar aqui for muito técnico, por favor me avise e eu tento simplificar. Mas como a pergunta ali foi um pouquinho técnica, então assim, a gente pode configurar webhooks também e falar, olha, Plumes, sempre que uma proposta for ganha, envia imediatamente esses dados para o ERP. Né? Então, não tem que ficar esperando uma aplicação verificar se tem proposta ganha. Isso pode ser feito imediatamente. Também, durante a confecção de uma proposta, a gente também tem pontos de contato com soluções externas. Por exemplo, eu estou confeccionando um orçamento, cliquei num item, a gente pode, na hora, consultar a quantidade que tem disponível em estoque lá no ERP, consultar o preço para aquele momento. Então, assim, existem vários momentos que essa integração pode acontecer, tanto em tempo real, quanto depois de algum evento que a gente determinar, tá? Para quem ficar com qualquer dúvida ou achar que a resposta não foi profunda o suficiente, fiquem à vontade para depois marcar uma conversa com a gente faz uma sessão só para explicar um pouquinho melhor tudo isso, tá bom, pessoal? Olha, Tiago, já agora colocava-te um desafio, que o Plumes também tem algumas características bastante interessantes, nomeadamente a integração com ferramentas de email marketing. Já fazem isso de uma forma nativa, diria. Certo. Vocês ainda continuam vendo minha tela? Sim, né? Ainda está. Então eu vou mostrar aqui alguns aplicativos que a gente já integra nativamente, tá? Sim, né? Como uma ferramenta de CRM faz muito sentido, já temos integração nativa, né? Com ferramentas de automação de marketing. Então a gente tem basicamente paralelamente, né, 2 processos de pré-vendas barra marketing, né? Inbound e outbound, que a gente conhece muito aqui, pelo menos esse é o termo que a gente usa aqui, tá? Então, para inbound, a gente tem ferramentas como o RD Station, a Lead Lovers e Active Campaign, que já são ferramentas que permitem você criar aqueles fluxos de nutrição, né, de conteúdo, onde seus clientes vão periodicamente receber um conteúdo e a partir de algum gatilho, a partir de certo momento, ele é caracterizado como um lead qualificado, então isso é o gatilho para ele cair aqui dentro do nosso CRM e passar a ser trabalhado por uma equipe comercial. A gente tem essas ferramentas de outbound, que já são mais específicas para prospecção ativa, né? Então você cria listas massivas de clientes e aí faz aquela cadência pré-definida, automatizada de cold e-mail, né? E cold call. E tem ferramentas já de disparo de campanha mesmo, como a MailChimp, por exemplo. Você pode criar um público de uma campanha, então eu quero pegar todos os meus ex-clientes que compraram o meu produto X há 2 ou 3 anos atrás e eu quero montar um público dentro. Então você monta esse público dentro do Plumes e exporta isso para o MailChimp para disparar a campanha e acompanhar as aberturas e conversões e tudo mais, né? Então são algumas ferramentas de marketing. Quer complementar alguma coisa, Thiago? É só falar que as ferramentas que estão aí, pessoal, são as mais populares. Algumas são locais aqui no Brasil, algumas são globais, tá? Mas também existem vários outros clientes integrados com ferramentas que não estão aqui nessa listagem. Isso aqui é o que a gente disponibiliza como uma solução plug and play, que a gente fala, que o cliente vai lá e fala, eu quero ativar essa integração, pronto, tá usando. Mas também através da nossa API é possível conectar com qualquer solução, como a gente falou lá no começo, né, que também tenha uma forma de integração, tá?
E como a gente está indo agora para Portugal, né, é normal que a gente comece a descobrir necessidades mais específicas de vocês e a gente comece também a criar soluções mais voltadas aí para o que faz mais sentido para vocês, tá bom? Eu gostaria de só terminar com, talvez, né, complementando mais um ponto, que assim, eu mostrei um modelo de proposta ultra simples, né? Entrando naquele conceito que o Thiago trouxe no início, o CPQ, existe uma distinção muito clara entre você gerar uma proposta com itens finalizados e você montar uma proposta como, por exemplo, com itens, né? Então você parte de um produto, uma estrutura principal. Isso aqui é um vídeo, tá gravado mostrando isso. Então é um produto configurável e a gente monta esse produto, ó, adicionando extensões, adequações. Então nesse caso aqui a gente vai gerar um orçamento de um produto que não existia antes, né? Ele é uma composição de produtos, de um produto principal com suas extensões, adequações, acabamentos. E claro, aqui vai ter um monte de regra, né? Por exemplo, a hora que eu seleciono uma adequação, eu não posso selecionar um acabamento específico porque ele não se encaixa com aquela adequação. Então, posso criar essas regras para evitar de gerar erros, né? A gente sabe, né? Quanto mais fechado for, mais definido for aquilo processualmente, sistematicamente, melhor. Então, nesse caso aqui, eu estou montando um produto. E aí, quando eu finalizo a montagem daquele produto, que é o C, né, o C do CPQ, eu precifico ele, porque daí a gente já tem esses opcionais pré-cadastrados aqui, seja dentro do Plumes ou no RP, consultando, né, em tempo real, como o Thiago falou. E a partir daí, a gente vai ter um produto final customizado para esse cliente. E aí, a última sigla, né, a última letra, CPQ, é o coach, que é mostrar isso num PDF para o meu cliente, né, exibir isso num orçamento, de fato. Então, esse aqui é um exemplo já mais complexo e que o Plumes tem total capacidade de abraçar também. Ok. Tudo bem? Muito obrigado, Vinícius. Mais questões? Em vez de escrever, também podem... O palco é de todos. Não é? Estamos aqui, estamos bastante compridores do tempo. Bastante compridores, quer dizer, estamos aqui já a derrapar 4 minutos. Mas ainda não estamos assim a derrapar muito. Então, se não existirem mais questões... Ó, a demonstração foi muito boa, eu tirei todas as dúvidas. Sim, Agora Vinícius, foi muito ruim, parabéns. Ninguém entendeu nada. Não, Vinícius, dos parabéns, dois. pá. Oh, impecável. Logo foi chegar a Portugal e vencer. Logo aí à primeira. Boa tarde. Impecável. Oi, temos aqui um participante. Estava agora a lembrar-me de uma questão que pode ser pertinente. Antes de mais, boa tarde a todos e obrigado por esta demonstração e por terem tornado este evento possível. A questão é sobre os gráficos. Eu vi que há ali possibilidades de fazer gráficos e criar ali um dashboard com gráficos. Até que ponto é que se pode estender para além dos gráficos que já existem? A gente poder criar ali, ter mais opções de podermos personalizar esses gráficos. Essa parte, como não vi muito bem, passou-me talvez, se calhar, despercebida. Perfeito, Rui. Obrigado pela pergunta. Vamos lá, ó. Então aqui dentro do Plumes eu posso criar, a gente já tem os padrões, como você já percebeu, e aí eu posso criar novos. Então assim, em resumo, eu posso escolher qual que é a entidade de dados que eu quero analisar. Então, por exemplo, eu quero analisar propostas, aí eu quero pegar algum campo específico. Então nessa coluna aqui eu posso escolher tanto campos que já existiam no Plumes quanto campos que eu criei, por exemplo, na proposta comercial específica para mim, e eu quero fazer aí eu escolho a operação. Então, nesse caso aqui, é um gráfico que está surgindo a partir do que eu chamo de uma operação, de uma informação primária. Então, ela é uma informação que foi digitada ali dentro do Plumes, então eu estou gerando um gráfico daquela informação. Agora, por exemplo, um exemplo que sempre me perguntam, por exemplo, além de eu fazer um total de vendas por vendedor, eu quero também saber quanto que ele vai ter de comissão. A comissão, ela não é uma informação primária, ela é uma informação que tem que ser calculada dentro do Plumes. Então, para isso, a gente cria um campo que vai ser um campo auxiliar, um campo, no caso, chamado comissão ou algo assim, né? E esse campo, ele vai ser um campo que vai ter uma fórmula envolvendo o campo valor de venda. Então, por exemplo, vou pegar aqui a comissão.
comissão de venda. Se eu entrar aqui na fórmula dele, eu posso aplicar uma lógica padrão. Então, ó, eu quero que ele seja o campo valor vezes uma porcentagem definida. Nesse exemplo, é um exemplo bem simplista. Claro que eu poderia criar uma fórmula condicional, né? Se o valor for acima de tanto, ou se a margem for acima de tanto, a comissão é Y, a comissão é X. Mas nesse caso aqui, por exemplo, né? Ela vai ser 0,1%. Ok. Então, eu posso também fazer uma fórmula um gráfico, ou uma tabela, ou um indicador, a partir desse campo calculado. Então, assim, não é exatamente a mesma lógica do Excel, onde eu crio ali as fórmulas, mas eu posso criar campos com fórmula e exibir esses campos em gráficos, em tabelas e indicadores. Ok. Sim. E esses gráficos dá para... Peço desculpa, só para completar a minha dúvida. Esses gráficos dá para eu escolher, olha, para este tipo de dados, vendas foram ganhas, perdidas, é um gráfico de barras. Para esses campos resultantes de cálculos é um gráfico diferente. Dá para ter esse nível de personalização, escolher... Ou melhor perguntando, quais é que são os gráficos disponíveis que existem de momento? Os tipos de gráficos? Ó, no momento a gente tem gráfico de área, gráfico de linha, de barra, de pizza. A gente tem um gráfico de mapa também, né? Que aí, por exemplo, uma distribuição ali no mapa. E aí, fora isso, aí são os indicadores que daí já são números, né? Que são esses aqui, por exemplo, que são somatórias, médias, etc. Tá? Ok, percebido. Obrigado. Imagina. Temos mais uma questão aqui no chat. Tá. Aqui do Sérgio. Sim, sobre metas, né? É aqui, ó, objetivos chamado, né? Então, assim, aqui dentro existe essa seção que ela fica separada da parte de relatórios, mas, enfim, a ideia tá bem próxima, né? Que é fazer a gestão da equipe. Então, aqui dentro eu posso criar metas. As metas a gente pode analisar a partir de... A gente pode escolher qual que é o parâmetro que a gente quer analisar. Geralmente a gente está olhando ali para vendas, né? Ou para, por exemplo, quando a gente tem uma equipe, uma venda complexa, geralmente a gente tem uma pessoa que faz a pré-venda, então que faz uma qualificação, agenda reunião. Então geralmente essa pessoa tem uma meta de reuniões ou visitas agendadas. E aí o vendedor, de fato, né, a parte mais consultiva, ele tem um valor de meta estipulado, né? Aí é valor mesmo, ou volume, ou peso, né? Dependendo aí da operação. Então, isso aqui é um dashboard bem simplista, obviamente, né? Mas eu posso ter, da mesma lógica de relatórios, eu posso ter vários painéis e dentro de cada painel ter vários indicadores, tá? E aí, só reforçando, essas metas elas podem ser metas individuais, então o gestor ele pode acompanhar aqui a meta de cada uma das pessoas da sua equipe e também pode ter uma barrinha ou enfim algumas barras que são barras de equipe. Então o Vinícius ele faz parte da equipe comercial da Plumes, ele tem uma meta individual dele, mas a equipe comercial da Plumes também tem uma meta. E aí você pode criar restrições de acesso. Por exemplo, o Vinícius ele vê a meta dele e a meta da equipe como global, mas ele não vê a meta do vendedor B. A mesma coisa assim entre vendedores, enquanto que o gestor vê individualmente a meta e também a meta da equipe, obviamente. Tá? Ficou claro? Beleza. Imagina, Sérgio. Ok. Mais questões? Ok, se não existirem mais questões, nós aqui... pera, existem, sim, existem. Ok. Vou aqui ver o chat. Ok, Vitor, são boas notícias. Com certeza que vamos entrar em contacto. Ok, nós para trazermos a solução da Plumes para Portugal, trabalhamos aqui em conjunto para conseguirmos adaptar a ferramenta para a realidade das empresas portuguesas. Desde a questão do português de Portugal, que há aqui algumas diferenças, digamos. As questões legais também, nomeadamente o RGPD. Campos específicos como o NIF, o código postal. Foi criado também um servidor na Europa, ou seja, existiu aqui um cuidado para que realmente a solução seja adequada aqui à nossa realidade. Agora, a pergunta final, se não existirem, gostaram? Podem pôr o dedo no ar. Não sei se há mais alguma. Não sei se aqui os nossos estimadíssimos oradores também querem dar aqui uma palavra final. Ter aqui
Algum dos nossos oradores quer dizer alguma coisa? Acho que não. Sim, eu posso. Então, sim, sim. ok, desculpem lá, então pronto. Filipa Já quer. agora, Ok, Filipa, vamos a és? isso. Pronto, mais uma vez agradecer, está bem, a presença de todos. Sei que é uma hora um pouco ingrata, não é? Final do dia. Mas é isso, achamos que isto pode trazer muito valor, está bem, para todos os nossos clientes ou futuros clientes, e por isso é que apostamos nesta solução em conjunto com a Plumes, está bem? Mais uma vez, muito obrigada e estamos cá à disposição de todos, está bem? Agradeço, obrigada. Ai, Filipa, podias. Bem, estava-te a tentar destacar aqui para toda a audiência, mas quase que fui a tempo. Ok, impecável. Olha, muito obrigado pela vossa presença. Esta solução vai estar integrada com o PHCI Primavera. Pelo menos temos aí alguns gostos e alguns dedos no ar, portanto, a partida, vamos acreditar que gostaram. Nós estamos a adorar. Portanto, muito obrigado. Ficamos ao dispor para qualquer demonstração ou passos futuros. E até breve.